Já estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 4 de outubro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que esse programa será reprisado amanhã, sábado, dia 5, mas que você também poderá rever acessando o site oriobranco.net. Você que está chegando agora, nossos convidados de hoje, o ex-deputado federal João Correia e o advogado Ednei Muniz. Nós vamos começar debatendo aqui um assunto bastante comentado em redes sociais, em jornais, em televisão, que é a questão do abuso de autoridade. Dizem que é uma pergunta descabida perguntar se alguém é a favor ou contra o abuso de autoridade. Não vou fazer essa pergunta, mas quero saber qual o posicionamento dos senhores. Em homenagem à importância do tema para a OAB, e eu como advogado, eu pediria para falar primeiro parabenizar o Congresso Nacional pela independência, pela demonstração de independência, bravura, tardiamente, de civilidade jurídica nesse momento tão conturbado que nós vivemos no aspecto judicial do Brasil, que foi a criminalização do abuso das prerrogativas da advocacia brasileira, que é muito mais do que uma bandeira da advocacia, é uma bandeira da sociedade, porque garantias de prerrogativa de advogado é garantia de prerrogativas da cidadania, e o Congresso Nacional conseguiu manter essa importante decisão, confirmando uma luta de mais de 20 anos da OAB, talvez uma das lutas mais importantes da Ordem dos Advogados do Brasil nos últimos anos. E veio num momento importante. Eu não acompanho o Narciso na integralidade em relação à farsa da Lava Jato, mas eu diria que existe uma parte aproveitável, mas não é a maior parte, depois dos últimos episódios daquilo que nós estamos vendo. Ministro Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, o juiz condutor do processo da Lava Jato, antes mesmo do Intercept ter mostrado o valor da sua atuação nesses processos, e nós, como advogados, temos que afirmar isso. É prerrogativa, é dever como advogado defender aquilo que é o correto dentro do processo judicial. Os combinados do Moro com o Ministério Público Federal ferem a regra do jogo, isso é claro. E aí, poucos dias depois, aparece o acusador, Rodrigo Janot, absolutamente potencial assassino, era o chefe da acusação que atuou na maior parte do processo da Lava Jato. Um caso psiquiátrico, como bem diz o Gilmar Mendes, tão injustiçado, Gilmar Mendes, ministro mais injustiçado da Corte, que é exatamente a figura que vai, ainda bem, é a voz que, desde o início do processo, tem se levantado contra os abusos praticados no processo da Lava Jato. Existe uma parte aproveitada. Não é a bandeira. Não é honesto. A bandeira do combate à corrupção. O cerne do processo de investigação, para mim, foi um desastre. Profundamente abalado quando eu olho para o Intercept do Moro e quando eu olho para a postura do Rodrigo Janot. Eu sinto vergonha de ter estado aqui, como já estive, aqui do outro lado estava o advogado Odilardo, e peço desculpas à sociedade, peço desculpas aos senhores, porque eu fiz uma defesa há uns 2 anos atrás, um ano e pouco atrás, apaixonada da Lava Jato, defendendo a Lava Jato, e não sabia o que havia por trás. A história veio e provou que eu estava errado. E eu não tenho vergonha de reconhecer, de modo algum, que estava equivocado. Mas não levo na direção de que foi uma farsa total. Existe uma parte aproveitada, mas muito pouco. A Lava Jato, para mim, perdeu a razão de ser, perdeu a essência, esmoreceu, perdeu a vergonha, perdeu a razão. Bem, é o seguinte, hoje, quando o Congresso Nacional aprova a lei de abuso de autoridade, tudo isso que você está falando aí, a lei de abuso de autoridade, a opinião pública, criminaliza a violação. eu diria, eu ousaria dizer, de uma forma
desinformada, condena como se fosse a tentativa de paralisar ou inocentar aqueles que cometeram crime na Lava Jato. Como, meu caro deputado João Correia, você vê a aprovação da lei de abuso de autoridade? Veja, eu queria inicialmente, Osmir, dar uma palavrinha sobre a Lava Jato. É importante que a gente diga, meu caro Ednei, que a Lava Jato é uma ideia excelente de combater os criminosos de colarinho branco. É uma iniciativa da mais alta relevância, Narciso. Agora, ela foi, durante o seu processo, a sua execução, ela foi corrompida. A Lava Jato foi corrompida pelos seus titulares. Por quê? Porque a Lava Jato, ela fez uma aliança muito estreita com a imprensa brasileira, que tem muito a ver com este enorme prestígio desmesurado, apaixonado da Lava Jato. E a Lava Jato, quer dizer, se entranhou, se imbricou com abuso de autoridade. Por exemplo, vamos aqui, nós estamos na presença de um advogado, OAB, quer dizer, as prisões feitas pela Lava Jato, o Gilmar Mendes está dizendo hoje que algumas delas eram prisões sob tortura, para tortura, por quê? Porque você prendia o elemento sem aqueles 4 itens fundamentais, que é atentado à ordem pública, atentado à ordem econômica, a questão da instrução criminal e o risco de fuga, correto? Você só pode prender uma pessoa preventivamente nessas condições. Você pode prender em outras circunstâncias, inclusive antes do processo estar aberto. No entanto, preventivamente, você só pode prender nestas condições. O que a lei do abuso de autoridade está dizendo, Osmir? É proibido fazer prisões fora destes elementos que estão na lei. A lei de abuso de autoridade está apenas propondo que se cumpra a lei. Exclusivamente isso, nada além disso. Mas há quem diga que esse projeto foi feito para conter a Lava Jato. Mas aí que está, esse projeto foi feito para conter os excessos e os crimes da Lava Jato. Exatamente. Os excessos e os crimes da Lava Jato. Por quê? Porque, na verdade, digamos assim, a Lava Jato continua decisiva, importante, tem que levar, é preciso punir. O que é conter a Lava Jato. Conter os excessos e os seus Na crimes. opinião pública, conter a Lava Jato já carrega aquela carga política você é a favor da de que você é corrupção. a favor da corrupção. Então, veja, assim, esse elemento na questão da Lava Jato, a gente podia discutir Lava Jato em vários aspectos. Ela hoje deixa de ser um anjo. Ela era um anjo vingador. Ela hoje está sendo mais humanizada. Ela é cheia de pecados, ela é cheia de crimes, ela é cheia de coisas corretas também. Uma série de elementos realmente são corretos na É um operação. choque de constitucionalidade. Agora, ela precisa que estar dentro diz da a lei, você não Constituição. pode, Osmir. Eu acho que é isso que a opinião pública precisa saber, meu caro repórter. É que você não pode, como dizem os democratas, você não pode combater o crime cometendo crime. Você não pode fazer isso. E a Lava Jato fez isso, Osmir. Ela fez muito isso, inclusive, é o seguinte: olha, há um crime tão brutal aí, que não sei se vocês já ouviram falar na tal da delação premiada à la carte. Não, tá aí, interessante. A delação premiada à la carte é a seguinte: você prende um sujeito, ele fica lá mofando, não sabe se até quando ele vai ficar preso, aí os promotores, os procuradores redigem uma delação premiada e serve para aquela criatura interpretar o papel. Isso é mortal, isso é de uma barbaridade, isso é de uma anticivilização mortal. Quebra do Estado quebra do Estado Democrático de Direito. Então a Lava Jato quebrou o Estado Democrático de Aproveitando o que Direito você está em vários dizendo, vamos só momentos. raciocinar um pouquinho. João, Ednei, os propósitos da Lava Jato eram os melhores possíveis. Sim. Eu tenho nojo dos 10 propósitos da Lava Jato, é outra coisa. Aquelas 10 leis. Você tem que imaginar que os grandes sanguinários do século passado, Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, os ditadores. e tantos outros,
Qual era a bandeira que eles empunhavam? A do combate à corrupção. Quer dizer, pegavam uma bandeira. O golpe militar? Hein? O golpe militar no Brasil? Vamos aqui Era uma das imaginar, bandeiras? Narciso, como é que fica a situação do acusado, a defesa do acusado, nesse ambiente de manejo de delação premiada, que é um instituto extremamente delicado, precisa ser manejado com muito rigor. Vamos imaginar Muito cuidado. o manejo da delação premiada num ambiente onde o juiz julgador, o juiz da causa e o Ministério Público estão fazendo combinados, como disse o Intercept e como disse o Gilmar Mendes, não contestado. Gilmar Mendes disse isso. O Intercept provou o combinado entre Moro e Dallagnol, entenda-se como Janot, entenda-se como Ministério Público Federal inteiro, entenda-se como MPF inteiro, entenda-se como Janot, como acusador. Como é que fica a defesa? É melhor rasgar a Constituição. A fragilidade que fica impossível a defesa triangular nesse processo. E é por isso, por essas razões, que como advogado eu não posso mais fazer defesa de Lava Jato. Mas eu queria ainda... João, só um minutinho. Mas não era um sistema binário. Não era binário. Juiz Moro e procurador Mortela Nova. Era uma coisa só. Quadrilha mesmo. Porque a ela se juntava a Receita Federal Também, isso. e o COAF. Então, Moro, a Lava Jato, compôs uma quadrilha de bandidos nesse país. Quer dizer, o verdadeiro linchamento. Um lixamento. E escolhia dedos. Tem a célebre frase do Moro, quando chegou uma acusação que versava, falava de FHC, que eu considero um homem honrado, eu considero um homem distinto, mas aí qual foi a providência do Moro? Não, tira o nome dele para não milindrá-lo. Uma prova de que a Operação Lava Jato não tinha fins jurídicos, ela tinha fins políticos. Ela tinha um projeto político. Tanto tinha que o Moro imaginou-se, em determinado momento, ser candidato a presidente da República e o Denarão candidato a senador. O João completou aquela questão. O que eu queria, assim, levantar, porque é uma coisa que tem muitas facetas, a opinião pública foi muito manipulada pela relação com a imprensa. A Lava Jato não teria cometido os seus acertos e nem tampouco os seus excessos, não fosse uma relação cúmplice à crítica que ela tinha com a imprensa, especialmente com a Rede Globo. Então havia os vazamentos não eram seletivos não, eram diretos, quer dizer, era uma forma de você linchar as pessoas, destruir a política, nesse aspecto eu concordo, que ela tentou destruir a política. Ela não tentou destruir o PT, não. Porque o PT armou e se deu mal. O PT armou e se deu mal quando indicou 3 ministros para o Supremo, que são 3 criaturas que não passariam num concurso de juiz, tá certo? Que é esse Fux, esse Barroso e esse Fachin. Foi muito bem. Então, nesse sentido, a Lava Jato, embalada pela, digamos assim, pela santidade na opinião pública, ela começou a sair do seu quadrado, começou a sair da legalidade e revela que depois isso pode ser até objeto de uma discussão específica, essa questão do The Intercept Brasil. E até que ponto a Lava Jato é legal? Vou já lhe colocar uma situação. Como ela pode ser nociva? O Supremo Tribunal acabou de votar a anulação de várias condenações que a Lava Jato, que o juiz Moro fez. O Supremo Tribunal Federal acabou de anular várias condenações, várias sentenças que relacionadas à delação premiada. A delação premiada por quê? Porque o mecanismo sagrado na democracia do direito à defesa, do amplo direito à defesa, do direito do contraditório foi ferido. Exatamente esse debate. Exatamente esse debate. Mas, João, tá certo? É a ausência, foi ferido de morte. A dificuldade para estabelecer o contraditório nesse ambiente. Mas não, o Congresso, o Supremo está modulando. Eles estão aceitando apenas os que, na primeira instância, recorreram da forma. Sim. É isso? Os demais, eles não vão anular a sentença. Ainda não definiram. Tem a história de eles estão fazendo um tal de uma tese.
Porque esse direito não prescreve. Não prescreve. Não Tá, mas vamos prescreve. para outra. Mas o Supremo está anulando todos os casos em Não, que isso em que- aconteceu, porque Não, você em já que imaginou? eles- em que- E vai ser uma em que o praia de advogado nulidade. pediu na Foi. primeira instância. E vai ser uma praia de do nulidades. delatado, o desgraçado do réu delatado tinha contra ele o juiz Moro, o doutor Dallagnol, que era o procurador, pistoleiro. o Estado acusador, e mais o delator Alacarte. Quer dizer, então é uma desigualdade. O Brasil está Mas sendo eu quero dar uma opinião ridicularizado aqui no ainda mundo que não inteiro. consegui. Osmir, então vamos deixar a opinião para depois do intervalo, que eu preciso fazer o intervalo. Nós vamos para o intervalo e já já voltamos com o segundo bloco do Tribuna Livre. Não sai daí. Já estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 4 de outubro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. E você que está chegando agora, quer rever o primeiro bloco do Tribuna Livre desta noite? Acesse o site oriobranco.net. Acessando o riobranco.net, você também pode ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Nossos convidados de hoje, João Correia, ex-deputado federal, e o advogado Ednei Muniz. Osmir, antes do intervalo, você disse que queria completar um raciocínio. Fazer só uma observação. Que observação é essa? Para os que estão nos assistindo, é bom que eles entendam bem que nós estamos debatendo aqui os excessos que foram cometidos dentro da Operação Lava Jato. Que aqui, ninguém daqui dessa mesa, com a certeza, vai estar defendendo corrupção. Porque a Lava Jato, sim, descobriu, com todos os erros cometidos, descobriu uma ladruagem nesse país que nunca vista antes. Uma ladruagem institucionalizada. É verdade, é Não é verdade. verdade? Então isso é bom deixar claro, porque senão pode passar ao nosso telespectador desapercebido. O problema é que o efeito colateral está matando o paciente. né? Que tinham 5 pessoas aqui debatendo para... Contra a Lava Jato. Contra a Lava Jato. Não é bem isso. Nós estamos contra o excesso da Lava Jato e é em cima disso que também discutimos a criação do abuso de autoridade, porque houve abuso, sim, durante a Operação Lava Jato. Não é isso? Eu não tenho procuração para fazer defesa do ministro Gilmar Mendes, mas durante esse percurso da Lava Jato, e aí é preciso ter muito cuidado para falar isso, e como o Gilmar Mendes sempre diz, você ter juiz, o verdadeiro juiz, ele não está falando preocupado com a voz das ruas, Quando o senhor fala do percurso, o senhor está percurso. falando do percurso com erros e acertos. por erros e acertos. O Gilmar Mendes, se pegarmos, fizermos uma análise histórica cautelosa e honesta, nós vamos verificar que o ministro Gilmar Mendes foi pontuando onde existiam os excessos que hoje são reconhecidamente, que hoje são reconhecidos como excessos e incontestáveis. Isso precisa ser dito em homenagem à postura do ministro, que na opinião pública... E é um ministro visto- condenado pela opinião pública, né? e muitos da opinião pública não têm noção de como que se processa, como que deveria ocorrer o processo judicial, de investigação judicial, essas coisas todas, e aí, como você diz, confunde até que a gente esteja aqui defendendo corrupção. Mas o ministro Gilmar Mendes, aqui, em homenagem ao ministro, ele tem salvado a postura do STF e tem feito isso ao longo desse processo, pontuado com bastante rigor e com bastante inteligência, com algumas ressalvas também de alguns excessos da parte dele, mas ele tem feito esse papel. Mas o Moro, voltando ao ministro Sérgio Moro, a desmoralização do Moro começou quando ele foi nomeado ministro da Justiça. Confessor, né? Pelo amor de Deus. É uma falta de bom senso tão grande quanto a do pistoleiro, do Janot, botar um 38 no paletó, Pistola, meu amigo. Uma O negócio era mais pistola. sofisticado. automática, para estourar a cabeça do Gilmar Mendes em pleno STF. E suicidar em seguida. O ato Era um homicida suicida. a loucura do Moro, a incoerência, a insanidade do Moro de fazer parte do governo Bolsonaro, ela está no mesmo nível da insanidade do ministro, do pistoleiro, que eu vou chamar de pistoleiro, porque foi ele mesmo que confessou que é um. Inclusive, sem nenhuma estatura. Eu sinto vergonha como brasileiro, como advogado, de imaginar, me dá arrepios
arrepios, é de entristecer, de estarrecer. Como é que se pode imaginar que o chefe do Ministério Público Federal, 4 anos, por 4 anos, Eleito 2 vezes para tal lista e que conduziu a maior parte, desmoralizou a lista e que conduziu a maior parte do processo da Lava Jato, possa ter tido a intenção que foi relatada no livro. E não é só isso, é também um prevaricador confessado, confessou a prevaricação quando esteve diante do Temer, recebendo cantada do Temer para passar a mão na cabeça. Ou mentiu ou prevaricou, né? Prevaricou. Prevaricação. Ele deveria ter denunciado. Lógico. Contestavelmente prevaricação. Eu vou trazer alguns elementos diferentes do que nós estamos discutindo aqui sobre questão de abuso de autoridade. Posso trazer? Claro. Eu acho que a questão do abuso de autoridade está dado na sociedade. Não vamos longe, não. Vamos pegar aqui a categoria do meu querido âncora deste programa. Os jornalistas deste estado e deste país são muito pouco corretos, isentos, e muitas vezes utilizam-se do seu poderio, que é imenso, para linchar, liquidar com pessoas e tal e tal. Aí eu vou agora colocar um outro elemento no nosso campo. Você é professor. Existem professores, Osmi, e aqui no Acre, e não é raro, que adoram transar com alunas. Existe um abuso de autoridade mais abjeto do que este. Então eu acho o seguinte: a sociedade brasileira é complacente com o abuso de autoridade, porque a cidadania ainda não se horizontalizou nela. Essa é a minha tese. No entanto, aí vem a questão mais delicada. Existe uma categoria, uma casta, que são os tais operadores do direito e vinculados com os esquemas da repressão das polícias, que se acham acima da sociedade, se acham acima do mundo da vida. Você está tirando os advogados, né, os operadores? Não, os advogados estão dentro. E é por isso que a OAB tem muito a comemorar. Eles se acham acima do mundo da vida. Ora, tem poder de polícia, são castas, são responsáveis, em grande parte, pela grande desigualdade de renda do país. Você sabia, o Narciso Mendes, que o Estado brasileiro, os pagamentos diferenciados de salários, de monumentais salários, representa um elemento de desigualdade de renda no país? Então observe bem, só para concluir a minha tese. Então, praticamente sair na porrada quando você tira, o delegado não queria dar acesso aos autos. Quando você tira esses elementos e os coloca no mundo, numa torre de marfim, desvinculada do mundo da vida, da sociedade real, aí essas pessoas acham que pode tudo, que estão acima da lei, que podem ficar fora da lei, porque ninguém vai lhe punir, ninguém chegará neles. É por isso que esse Intercept Brasil, se há alguma coisa, que é um negócio meio esquisito, o cara chama lá, o outro é de meu marido, é um negócio meio esquisito para quem foi educado numa cultura machista imunda como a minha, por exemplo, tá certo? Mas esse cara tem sido de uma correção, inclusive, colocando só questões de natureza pública. Você imagina o que esse cara tem de informações de alcova, que arrebentariam, mas que ele não está colocando. Eu acho que ainda bem que caiu na mão desse americano, porque se cai na mão da imprensa brasileira, se cai na mão da Globo, já tinham vazado para vários lugares, um monte de situações, as mais abjetas. Me permita. Então essa provocação que eu queria fazer. Permita nominá-lo, esse personagem, o Glenn Greenwald, o diretor do The Intercept, que essa ralé jornalística do Brasil, covarde, não se lembra, não atenta que este cara recebeu o maior prêmio do jornalismo mundial, que o prêmio Pulitzer. O Pulitzer. No Brasil, recebeu o maior prêmio do jornalista brasileiro, o prêmio ESSO, e tem espaço garantido nos 3 maiores jornais do mundo. A credibilidade é incontestável. No The Guardian, no New York Times e no New York Post. Quer dizer, então este cara, ainda bem que ele caiu do céu para desmontar esta safadeza que está instituída no Brasil. Ok, eu vou fazer uma pergunta para você, daí extensiva a você. Qual a razão
dos operadores em direito, talvez com exceção dos advogados, tenham feito tantas reclamações e afirmarem que, com a aprovação da lei do abuso de autoridade, praticamente se paralisaria a Operação Lava Jato. E aí eu vou estender um pouco mais, porque o projeto lista 29 condutas que devem ser criminalizadas. Como estamos falando aqui muito de excesso, vocês acham que essas 29 condutas é um excesso ou outras condutas também ainda faltaram entrar nessa lista? Não. Vou dar aqui alguns exemplos. Em relação à criminalização da violação de prerrogativa de advogado. Na Lava Jato nós vimos de tudo. Advogado sendo preso junto com o cliente, violação de escritório de advogado, grampo telefônico de advogado, telefone de advogado. O cidadão chega, não só da Lava Jato, mas no dia a dia, e aqui mesmo no Acre já ocorreu, o advogado chega na delegacia, não estou falando aqui de nenhum delegado específico, vou nem citar nomes, mas já ocorreu de advogado chegar na delegacia e praticamente sair na porrada, praticamente gerar vias de fato entre advogado e delegado, porque o delegado não quer garantir o que a Constituição diz. Não quer garantir a prerrogativa do advogado ter acesso aos autos. Agora é crime. Sob qual alegação? Alegações de abuso. Abuso de De autoridade. abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Eu sou autoridade, eu mando um inquérito e você não vai ter acesso. E acabou a história. Outro, o cidadão é preso, eu digo, eu só falo a presença do advogado. A autoridade vai e força, ele já disse que só fala a presença do advogado. A autoridade força, insiste na inquirição, sem que o advogado esteja presente. Ainda quer que o cara assine. Ainda quer que assine, o cidadão fragilizado. E aí, aqui na defesa do crime, a defesa da prerrogativa do cidadão. Ele precisa explicar isso. Aqui ninguém inventou a roda. É garantir o que está na Constituição. Não foi alterado nada na Constituição. Foi só dar efetividade ao que está lá. E principalmente em garantia de defesa. Existem outros pontos, inclusive a Associação dos Magistrados Brasileiros, com todo o respeito. A própria condução coercitiva. Contestar, por exemplo, que criminalizaram as prerrogativas, criminalizaram a ofensa à prerrogativa da advocacia, mas, por outro lado, criminalizaram a magistratura. Não é criminalização da postura da magistratura. Quando o cidadão, por exemplo, está preso ilegalmente, é manifestamente ilegal a prisão e o juiz mantém preso. Claro que há abuso de autoridade, porque o cidadão... A prisão é legal. Eu acho... Deixa eu alguns estender exemplos. mais um pouco. Eu E considero... outra coisa, o cidadão optou por permanecer em silêncio. Optou por permanecer em silêncio. A autoridade insiste, usa da força da autoridade. Você consegue imaginar o que é estar na frente de um delegado? Sozinho. Com uma acusação nas suas costas, independente de qual for. Um cidadão já fragilizado. Não aqui defendendo o crime, mas ele chega fragilizado. É óbvio que se a autoridade do outro lado for um abusador, ali vai ter uma vítima na frente dele, como ocorre. E aí a magistratura brasileira, por sinal, user e vezer em defender os seus privilégios, não só corporativos, mas profissionais, e muitas vezes sem preocupação com justificativa aqui. Eu tenho até um irmão juiz e tenho um problema de dizer isso, mas, infelizmente, existe essa postura. O Ednei. Não, mas deixa eu ver o João, que parece que Não, ele manifestações. eu queria só aditar duas informações, dois elementos aí no que você acabou de dizer. Primeiro, o seguinte: se nós formos muito rigorosos, nós vamos verificar que essa lei que criminaliza o abuso de autoridade, ela é muito inicial, Asmir. É tardia. Ela é muito inicial, ela ainda não resolve o essencial ainda desta prática que eu disse que está enraizada na sociedade e que vai lá para cima torna-se maior. Por quê? Porque nada está sendo proposto que não seja cumprir a lei. E aí tem um negócio patético, tem uma situação patética. Como é que você vai ter alguém
que contesta esta lei que criminaliza o abuso de autoridade. Se o autor, o titular da ação penal é o promotor, é o procurador, e quem vai julgar é o juiz. Então, E no caso da Lava Jato, fazendo então você como veja se fosse uma bem, coisa então só. será que essas autoridades da magistratura ou do Ministério Público não confiam no judiciário e nem em si próprios? Exatamente. Eu acho que esse elemento é central, então é inicial ainda. Você sabe que essa fase data de mais de 2000 anos atrás. Quem vigia, o vigia. Quem vigia, o vigia. Platão. E que equivale a dizer quem fiscaliza os fiscais. Isso. Olha só, hoje é crime. Mas só um minutinho. Não, deixa eu concluir aqui. E eu quero entrar João, quando Orley Cameli, tio do nosso atual governador Gladson Cameli, era governador do estado, o percentual do orçamento do estado do Acre, que cobria o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Conta, o Ministério Público e a Assembleia Legislativa, correspondia a 9,8% do orçamento global. No conjunto aí, isso. Hoje, esses 4 fiscais aqui estão levando, chupando, arrancando da veia do estado do Acre 22% do orçamento. Mas aí, João, eu quero colocar uma questão seguinte. Tudo isso aí está correto. Mas o grande problema é que a sociedade justifica o embrutecimento das ações, quer da polícia, muitas vezes quer do juiz, quer do Ministério Público, quer dos agentes penitenciários. É compreensível. Em virtude da violência que impera em nosso país. Hoje, João, isso nós precisamos entender também esse ponto de vista da sociedade. Chegou ao ponto de se pensar em fazer justiça com as próprias mãos. Sim. Porque nunca um Brasil, este país, esteve diante de tanta violência. Vamos imaginar que uma cidade como a nossa, Rio Branco, cidade ainda pequena, é a segunda cidade mais violenta do país. Capital. A capital. Capital mais violenta do país. Segunda. Tem diminuído, depois de Fortaleza. né? Tem diminuído. Então, a sociedade não entende nenhum afrouxamento. Ela exige sempre que se vá mais contra É o compreensível, bandido, é compreensível. Nós vamos fazer um intervalo. Rápido intervalo comercial e já voltamos com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre. E já Rapidinho. Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira. Lembrando que esse programa será reprisado amanhã, sábado, dia 5, mas que você também poderá revê-lo acessando o site oriobranco.net. Nossos convidados de hoje, o ex-deputado federal João Correia e o advogado Ednei Muniz. João, você queria fazer alguma colocação antes do intervalo, o que seria? Seria mais ou menos o seguinte, você imagina que a sociedade, de fato, ela clama por endurecimento das leis, bandido bom é bandido morto, eu acho isso uma tolice. Endurecimento das leis para todos, né? Para todos, mas a sociedade, ela está tão desesperada que se você colocasse um referendo sobre pena de morte, ela aprovaria a pena de morte, tá certo? Quer dizer, então, a emocionalidade é muito grande. Agora, Osmir, nós temos alguns problemas graves, por exemplo. Vamos aqui, a questão da violência aqui no Acre. Eu não sei se foi aqui. Um dia desse eu fui, pelo glorioso MDB, nós fomos fazer Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil. E fomos lá em Inhapare. Nós fomos até Inhapare, almoçamos em Inhapare. Inhapare, uma cidadezinha do Peru. Frutos do mar, uma delícia. E voltamos, não fomos parados numa blitz. Não vimos ninguém numa blitz. E nós estamos aqui, Osmir, na área mais perigosa do tráfico de drogas do país. Nós estamos com os 2 maiores produtores de cocaína do mundo. Que é o Peru e a Bolívia. O Peru e a Bolívia. Aí a Colômbia lá em cima. Um pouco lá em cima. Lá em cima. Pois muito bem. E temos Há corredores uma abertos para que leniência. essa droga
para que essa droga possa Há uma circular. leniência do governo federal e do governo estadual em relação a esse tráfico de drogas. Osmir, os assassinatos, os homicídios no Brasil, a polícia desvenda 7 a 8%, Osmir. Onde é que estão os 93%, Osmir, dos outros desvendamentos? Então você veja bem, há uma cultura de uma conveniência enorme. Você vai ver a lei que faz, a lei de cumprimento de penas, tá certo? Agora parece que entrou um rapaz aí, já ouvi boas referências sobre ele, porque existe uma série de privilégios que estão fora da lei, que estão fora da lei que estabelece tudo isso. Então, na verdade, no Brasil, o descumprimento, o abuso da autoridade também se faz ao inverso, sabe? É você não fazer o ato que você tem que, por obrigação, fazer. Exatamente. Tá certo? Você faz pelo inverso também. Então, o Brasil precisa cumprir as leis. Nós temos que, o Estado Democrático de Direito é isso, é cumprir as leis. Nada além disso. Ô, João, deixa eu só chamar aqui a atenção. A Operação Lava Jato, ela iniciou falando para 13 milhões de desempregados, para 15 milhões de subempregados e para 4 milhões de desalentados. E qual era o discurso da Lava Jato? Vocês estão empregados, estão nessa situação porque Por conta da corrupção. por causa da corrupção. Incutiram na cabeça do povo que estava roubando. Aí, até hoje, a Lava Jato só recuperou 2,5 bilhões advindo da corrupção, e só a empresa Norberto Odebrecht, que faliu, está devendo aos bancos oficiais 70 bilhões de reais. E não vai ter como pagar. Não, por esse prisma é um desastre. Um desastre. Na verdade, desastre. tem que ver que a Desastre. corrupção ela não deve ser medida só nos números. Sobre esse aspecto. Ela tem um reflexo Moral. em todos os setores. Aí é o porteiro que acha que só pode deixar entrar se receber uma propina. Sim. Enfim, atinge a todos, porque o exemplo vem de cima. É a frase do Pedro Aleixo que o Então, Narciso agora ia colocar. O combate tem, inclusive, esse aspecto pedagógico para todas as instituições, em todos os setores, em qualquer nível de trabalho. Mas, Osmir, só uma informação em relação a isso aí. A Lava Jato quebrou a indústria pesada no Brasil. Isso é verdade. Ela destruiu. A Lava Jato destruiu mais de 1 milhão de empregos no Brasil. A Lava Jato deu um prejuízo 30 ou 40, 50 ou 100 vezes maior do que o que recuperou. No nazismo, quando os aliados venceram e ocuparam Berlim, os russos e os aliados ocidentais, a ThyssenKrupp não foi destruída. A Bayer não foi destruída. Tá certo? As grandes alianças não foi destruída, as grandes empresas alemãs não foram destruídas e eram nazistas. Nazistas. Então você puniu os elementos, puniu os criminosos, mas você não destroçou as empresas. Aqui não. Aqui você jogou a criança junto com a água do banho. A Lava Jato fez isso, jogou fora. O interesse Tá certo? social, né, das empresas. Agora, voltando ainda, viu, Eu Osmir? gostaria de mudar um pouquinho de assunto, tem que ser no final. Só Existe, Então mude logo, porque já estamos para prefeito, existe rapaz. muita culpa por essa lambança que se transformou a Lava Jato. Mas não é da opinião pública. A opinião pública, as pessoas pensam como podem. Não pode culpar as pessoas. Não, não pode não. Ou alguém que jogou para a opinião. Aí quem joga para a opinião pública, autoridade judicial, que joga para a Imprensa. opinião pública, é de Imprensa, pecado Jornal capital. Nacional. Imaginei a Rede Globo. Tá né? certo? A Aí Rede, sim. a TV Globo ainda não deu uma informação trazida pelo site de internet. A Rede Globo ainda não falou no livro do Janot. Então, e quem é a Rede Globo? É a formadora número 1 de opinião. Manda no Brasil desde a ditadura. Mas olha, eu não posso ter um programa aqui, o nosso apresentador estava me chamando a atenção. Eu tinha uma curiosidade aqui política, só para encerrar falando muito mais. Já vamos encerrar, é? Não sei Aumenta. Falta pouco tempo, tem pouco tempo. Mas eu quero saber o seguinte, João, você é um dos dirigentes do MDB. Pode chamar glorioso. Nossa, glorioso, claro. É tipo Botafogo. É isso.
Aliás, eu não vou nem falar em Flamengo porque o negócio... Não, não é só. Glorioso é o Botafogo. Você é flamenguista? Glorioso é o Botafogo. Eu sou Juruá Esporte Clube. Se tivesse tempo, ia falar sobre o... Não, vamos deixar, vamos deixar eles para lá, porque senão encumprida muita conversa. Até porque eu acho que deveria haver uma lei que quando alguém entrasse com a camisa do Botafogo, todo mundo se levantasse. Pelo passado glorioso que ele fez. Bem, mas vamos ao que interessa. Né? A candidatura do MDB a prefeito de Rio Branco é Fato. martelo batido e ponta dobrada? Antes que o João responda, eu acredito que não vai prosperar. Vai ou não? Já prosperou. O MDB, porque tem duas coisas que eu vou tentar dizer rápida. Com essa, existe uma reforma maravilhosa no país que ninguém está olhando para ela. É a reforma política. Ficarão 12 ou 15 grandes partidos nas eleições de 2020 e ficarão 8, 9 partidos nas eleições de 2022. Isso é fundamental. Aliás, nisso o Supremo tem um pecado mortal. Gravíssimo. Pois bem. Então, agora foram proibidas as coligações proporcionais. Então, aqueles partidos pequenos que usavam muito da esperteza, etc., se juntar dois, três, agora eles vão atrás de partidos maiores. Então, todos os grandes partidos, a população vai demorar a entender isso, mas vai entender, todos os grandes partidos têm que ter suas candidaturas próprias. Nós temos a sorte, nós temos 6 prefeituras. Nós desejamos crescer 50%, passar para 9 prefeituras. Mas nós queremos disputar a joia da coroa, que é Rio Branco. A joia da coroa é Rio Branco. Quem seria o candidato? Quem seria? Quem será? Vamos colocar isso no futuro? Vamos colocar. Não. O nosso candidato será Roberto Duarte. Deputado estadual, ex-vereador, muito bem votado na capital, que está fazendo um mandato primoroso, apoiando o governo no que é necessário nos projetos e tendo a independência e a liberdade de chamar a atenção do governo nos seus equívocos. Prego batido e virado dentro do PDB? Duas questões podem embaraçar a candidatura do Roberto, segundo informações. Uma é Deus. Mas como Deus não se mete no artifício humano, não vai se meter em questões humanas de política, então Deus não tem. E segundo, se o partido não der... Tem possibilidade de ter apoio do Gladys? A agência, eu não sei. Porque o Gladys vai se dividir em muitos corações. No próprio PP. Sim, mas qual é a segunda? Bom, a segunda seria o seguinte, se o MDB não desse a legenda para o Roberto Duarte. Só que o MDB nunca interveio nas decisões dos municipais. Ponto número 1. Segundo, o presidente da comissão municipal, do diretório municipal, é o próprio Roberto Duarte. Então, ele só não será candidato se ele não quiser. E ele o quer. Agora, João... Então, o MDB tem candidatura própria para Rio Branco, prego batido e ponta virada. Vamos atrás das alianças. Nós não temos nada contra o governador, nós vamos disputar o espaço com o governador, com os demais partidos. Agora, a decisão do MDB, já decidido, prego batido e ponta virada e mais seguro do que papagaio em arame. Mas e como é que fica a relação do governo? Porque o PMDB é um partido que tem muitos cargos no governo, tem uma relação forte na estrutura do governo. Eles dizem que os cargos não é do MDB. Como é que ficaria essa relação? É o argumento. Mas é um argumento muito plausível, é muito fácil de dizer isso. Qual foi o principal partido que elegeu o Gladys Camili? O MDB. Suas prefeituras, seus 30 e tantos vereadores, sua tradição. O MDB, de todos os partidos, foi o que mais colocou voto lá para o Gladys Camili. Os que estão lá no governo do Gladys Camili fizeram por onde, Osmir? Tem o direito de exercitar o triunfo que deram ao governador. Agora, os que estão lá no governo do Gladys Camili não estão pelo MDB. O MDB jamais foi consultado, o MDB não será consultado sobre isso, e o MDB, então, continua mais independente do que já foi. Então, eu não sei se eu consigo... Quando o MDB não reclama o fato de não ter o espaço para si, mas para alguns membros que não são os indicados pelo MDB, o MDB não está ali querendo dizer assim, deixa sair quieto, que é para a gente, na hora certa, brigar por isso e ter uma justificativa de que nós vamos ter candidatura própria por conta que não fomos atendidos. O partido. Tá, mas deixa eu então dizer isso aí, porque isso é importante. Não é estratégico, não seria dentro dentro da interna, só uma pergunta, dentro da interna do PMDB, a nova legislação não é posto na mesa como estratégia ter o apoio do Gladys, não? Ou isso vai ocorrer?
Se ocorrer, ocorreu. Se não ocorrer, também... Olha, a condição necessária o PMDB já tem. Nós temos candidatura própria, dentro, acabou, não interessa quem vem, quem não vem. Ô Ednei, nós estamos falando num momento que nós vamos ter uma eleição que tem hoje uma barreira intransponível, Você tá entendendo? que é a proibição das coligações proporcionais. Então, o partido não pode se coligar. Então, se o PMDB não tiver candidato próprio, não tem palanque, se não tem palanque, não é vereador. João, permita-me, não é só o PMDB. O PSDB vai ter que ter Também. O PSDB já tem o candidato. PP vai ter que ter candidato. Perfeitamente. O PMDB vai ter que ter candidato. O Democrata vai ter que ter candidato. Colocar isso na cabeça da população vai ser Agora, mas ela vai compreender. esse pessoal tem que ter habilidade suficiente para o que restar para o segundo turno. Sim. Tá, mas eu estou falando... Eles vão se unir no segundo lá turno. nos partidos, mas nas ruas. Não, isso aí é outro detalhe. Isso vai ser compreendido, a população Quando vai... eu falo apoio do grupo, eu estou falando disso. Não, mas Ô Ednei, você... Olha, você adivinhar o que pensa o povo é complicado. um dia desses, no último programa, eu lembro o seguinte, que eu disse que o Gladson diz uma coisa sentada e quando ele levanta já é outra coisa. Isso calou em muita gente, mas é verdade. Se o MDB fosse esperar uma definição do Gladson para escolher sua candidatura, meu amigo, ele ia fazer a volatilidade da Bolsa de Valores. Não. O MDB constrói, vamos ter candidatura onde nós pudermos. Tá? De A a Z. Isso é tá natural, certo? natural. Isso é natural. E o Roberto Duarte tem que se preparar mais ainda. Ele é um rapaz preparado, mas vai se preparar bem, ele já foi vereador, etc. Porque ele é um candidato competitivo. Ô, João Ele é um Correia, candidato que vai ter o que dizer. E vai fazer uma gestão boa. Mas 2016, o MDB tinha a mesma visão com a Eliane Siazik. Escuta. Não, mas aí não tinha a proibição de coligações, tanto é que nós coligamos com o Mas é PP. um fato novo pela primeira É um fato vez. novo. Não, isso aí é um fato novo. Se o novíssimo. Supremo Essa questão das Tribunal... coligações. Ednei, se É. o Supremo Tribunal Federal não tivesse cometido o maior de todos os erros cometidos na sua história, Não tinha Lava Jato. não é nem Não sobre tinha Lava Jato, tô lhe dizendo. Não é nem sobre a Lava Jato. E não tivesse tornado inconstitucional a cláusula de barreira de Sim. 5%, nós estávamos falando aqui de um ato de 3 ou 4 candidatos. Perfeito, e não tinha tido Lava Jato, porque a relação que nego acusam Lula, etc., e Dilma, o tal do presidencialismo de coalizão, Ednei Muniz, como é que você vai fazer uma coalizão com 39 partidos, Ednei Muniz? 39 líderes? Só faz a base de corrupção. Você está entendendo? Então é um negócio absurdo que o Supremo fez, sabe? Nosso tempo está estourado. Não tem mais tempo para nada, João Correia, para finalizar. Tem um comentáriozinho? Não. Não, eu quero só dizer o seguinte, que a população vai precisar compreender que os partidos grandes precisam de ter suas candidaturas. O MDB já tomou essa decisão, nós teremos candidaturas, se possível, nos 22 municípios. Eu sei que não é assim tão simples, né? Mas Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, rapaz, e o terceiro colégio, o quarto Tem um colégio... amigo meu que é pré-candidato lá em Chapuri, né? Nós temos um candidato lá, Vinícius. nós temos o Capelão e o Vinícius. meu Nós amigo. Chapuri, lá em Chapuri. Não, o MDB tá, sabe, e é um negócio assim, pro PMDB você volta. Você não chama, você volta. Você vai indo, volta pro PMDB, volta. É. Volta, Osmir. Doutor Ednei Muniz, para finalizar. Agradecer aí mais uma vez a que está aqui junto dessa turma. E estou à disposição para quando for convocado. Você convidou o Osmir? Convide o Narciso também. O Parabenizar aqui Narciso o... não precisa ser convidado. O Narciso está com o MDB desde o MDA. É verdade. O Narciso não precisa nem ser convidado. Narciso, para finalizar. João, voltando para o Sérgio Moro, eu Isso. me encantei com a frase desse cidadão. Mas não foi o cônjuge não, né? Quando no E nascedouro, nem a rugas. quando no nascedouro da Operação Lava Jato, ele disse: a corrupção no país é sistêmica. Ótimo. Aí eu imaginava que ele fosse combater o sistema. Perfeito. Aí sim. Aí o sistema continuou corrupto e ele Passou a fazer parte. E ele Passou a passou a fazer parte desse sistema. Aí o Gilmar Mendes foi lá, o Intercept provou
e não foi contestado. Pronto, Osmir, para finalizar. Bem, eu vou E aproveite e faça seu comentário que você queria fazer agora há pouco, para não ser injusto. Tá bom. Não, eu apenas volto a reprisar que o nosso telespectador, Isso, que importante dizer. é amigo do programa, que em momento algum aqui os 5 pretenderam defender corrupção. lógico que O que aqui foi debatido foram os excessos cometidos e provados pela Operação Lava Jato. Nós, acima de tudo, nós, como brasileiro, como cidadão, nós somos a favor do Estado Democrático de Direito. Quer punir alguém, puna, mas rigorosamente dentro da lei. Não isso, pode haver outra isso é brecha. sério. E um abraço. Pronto. Gostaria de agradecer ao João Correia, ao doutor Ednei Muniz, boa noite ao Narciso, boa noite ao Osmir e a você que está em casa pela sua audiência. Nosso programa termina aqui, mas nós voltaremos na próxima quinta-feira. Aliás, na próxima sexta. O programa será reprisado amanhã, sábado, e você também poderá rever acessando o site oriobranco.net. Tenham todos uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e até a próxima semana.